O Putin é um líder, cara, isso é fato. Ele é um líder, tipo, eu colocaria ele como o homem mais poderoso de todos os tempos até o momento. Porque ele realmente poderia apertar um botão ali e começar a guerra nuclear. Sim. Coisa que o Trump não consegue fazer. Tem todo um pré-requisito e até mesmo o Xi Jinping não consegue. Ele tem todo um arcabouço. Pessoas que vão trabalhar antes de qualquer decisão seja tomada. Mas essa é a ideia que a gente tem aqui do Ocidente. Eu não tô lá na Rússia para ver se isso realmente é uma realidade. Talvez ele seja esse líder que possa apertar o botão e começar uma guerra. Mas talvez tenha realmente uma KGB muito bem organizada para colocar ele lá. Então, assim, às vezes a gente tá achando que é só... o cara que manda em tudo, mas a gente pode estar subestimando, porque a gente tem uma visão ocidental da coisa. Aquilo que a gente entende da Rússia, entende da China, é aquilo que tu aprende da Globo News. O próprio Kobori, cara, ele fala isso o tempo inteiro. O próprio Farinazzo fala isso e o Rubão também fala isso. O que a gente entende de visão é aquilo que a Globo News está falando. Não faz outro dia, para a Globo News, 72 horas, a Ucrânia teria ganhado a guerra. E tem 3 anos que a Ucrânia não teria ganhado a guerra, inclusive agora, em Kursk, quando a Ucrânia invadiu lá num atentado suicida, todo mundo falando, aí Ancapsu da vida falando, Globo News falando, Rock falando, que a Ucrânia em 72 horas está indo lá. Você falou 2 coisas muito importantes agora. Primeiro você começou a falar da Rússia e você citou algumas coisas da China ao mesmo tempo, né? E aí depois você fala que o Putin é o homem mais forte do mundo, beleza? Tá isso dentro de uma visão ocidentalizada do que a gente tem. Perfeito. E porque ele é o único homem que hoje pode começar uma guerra nuclear. Apesar da China ter todas essas ogivas nucleares, a China tem toda essa força. Ninguém tem as ogivas da Rússia. Não tem, mas tem também armas nucleares na China. A diferença é que na China não é um homem que vai tomar a decisão de fazer alguma merda no mundo. Segundo a nossa visão... É todo um partido com várias pessoas. Sim. E isso é muito melhor, na minha opinião. Cara, tu gosta de meritocracia, tu gosta de um partido bem organizado. A China é um grande exemplo disso, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Agora, essa visão que a gente tem da Rússia é uma visão daquilo que foram passado pra gente, que a Globo News passou pra gente, o que esses grandes canais aí que são pagos, canais que muitas vezes têm uma visão um pouco sionista, falam pra gente. Mas será que a realidade da Rússia é essa? Será que não tem uma organização bem estruturada na Rússia? Às vezes pode ter, às vezes o Putin cai hoje e tem um outro amanhã pra substituir ele e continuar com a Rússia grande, porque uma coisa que a Rússia sabe fazer é viver em guerra, cara. Os caras são realmente poderosos. Você tem todas as gerações de pessoas ali que participaram da guerra, de uma guerra, de alguma maneira. A Rússia ela é atacada o tempo inteiro. Não é a Rússia que sai atacando os outros. A Rússia não tem esse imperialismo americano, ela não tem bases militares em tudo quanto é lugar do mundo, mas ela é bem organizada, inclusive é muito bem organizada com as suas agências militares. Olha, os armamentos que a Rússia tem, você falou de armamento nuclear, porque o armamento nuclear a China tem, os Estados Unidos tem. Não é bem assim que funciona. Não tem? Não é bem assim que funciona. Você teve um míssil Oreshnik, que mostrou muito bem o poderio que tem a Rússia com um armamento com capacidade nuclear de devastação, que o Otanistão não estava preparado para ver, e viu, e do tipo, caraca, velho, então os caras conseguem jogar um míssil que tem o mesmo poder de um míssil nuclear e não é um míssil nuclear, e quebrou e detonou todo mundo que estava ali. O Otanistão que se embrenhou na Ucrânia e de repente todo mundo se detonou com o míssil que os caras fizeram. Os caras têm um míssil que é um míssil hipersônico que não tem como você se defender, meu irmão. Você tem toda uma agência militar estatal que regula a sua capacidade nuclear e que refaz toda a capacidade nuclear. Então, aqueles mísseis que você tinha lá na União Soviética, eles foram todos refeitos e melhorados, cara. Você tá tendo que fazer agora análises dentro da universidade para poder rever, olha, o que a gente tem aqui para detonar com armamento nuclear? Isso foi abandonado. A Rússia manteve o seu armamento nuclear, refez o armamento nuclear e melhorou as coisas. Segundo o professor Rock, a Rússia, quando começou a guerra, estava se utilizando de chip de máquina de lavar no tanque de guerra. Meu irmão, eu fico imaginando, se a Rússia estava se utilizando de chip de máquina de lavar e está dando essa lavada inteira na OTAN, se eles estivessem se utilizando, então, de chip de PlayStation 5, a gente estava indo pra... A gente já estava abrindo portal de outro planeta e a Rússia estava ganhando guerra interplanetária, velho. Porque olha como a gente subestima a Rússia. Olha como se subestima a Rússia. Ao ponto subestima, a gente realmente não tem informações de dentro da Rússia. O Rubão falou que não queria contar como é que a Rússia continuava ganhando o seu qualquer. E, basicamente, vê o filme Senhor da Guerra. É isso. Tem uma conta que não entra no cálculo do PIB desse país. E a conta, que o Rubão não queria contar, está em venda de armamento por debaixo dos panos do mercado negro.
A Rússia continua vendendo armamento no mercado negro. A Rússia manteve várias cidades que você não achava elas nem no mapa. E eram cidades militares que não se comunicavam com o sistema político nacional. Ninguém sabia, obviamente, nem a existência delas. Foi por isso que eles manteram o centro de tecnologia. Todos esses mísseis fantásticos que você está vendo agora, todos eles são daquela época, o projeto. Todos eles. Mísseis hipersônicos, mísseis hipermanobráveis. E o Oreshnik, que é o grande divisor de águas, e ele é um míssil atômico, mas não é um míssil nuclear. O que carrega 10, 12... Não. Isso daí são MIRVs. MIRVs são são unidades independentes de reentrada na atmosfera. Você lança, por exemplo, uma Vanguard, e a Vanguard usa, por exemplo, como propulsor um Sarmat. Usa um Sarmat, pode usar um S-24, pode usar um S-36, pode usar um S-28, que é o Sarmat, tá? Pode usar um IARS, pode usar um negócio, ele usa como propulsor. Aí quando ele chega lá em cima, ele abre como uma pétala e lança 10, 12, 16 unidades. É como se um míssil fossem 16 mísseis. Ele pulveriza. O Oreshnik quer dizer nozes, né? Nozes, nozes. Campo de nozes. São árvore de nozes. Campo de nozes. Cai várias nozes. Você sabe o que é 10% da capacidade de um míssil nuclear? Eu vou te dizer uma coisa. A maior bomba, a mãe de todas as bombas, lá dos Estados Unidos, ela tem um poder de destruição ela tem um peso de 8 toneladas e tem um poder de destruição de aproximadamente, acho que 12 ou 14 toneladas de TNT. É quilotons. Não. Quilotons é 1000 de toneladas. Tá? Quilotons... Megatons são milhões de toneladas. Tá. Estou falando só um. Ou seja, a bomba de Hiroshima. 14 quilotons. 14 mil quilos de TNT. Quantas bombas convencionais de 8 toneladas de TNT você precisa para ter 14 mil toneladas de TNT? Caraca, vai 10 ser... são 80, 10 são 80, 100 são 800, 1000 são 8.000. Vamos fazer conta de português? 2.000. Você precisa de 2.000 bombas. 2.000 bombas não nucleares para ter o efeito de apenas uma bomba de Hiroshima. Bomba de urânio. Deixa cair. O chão não passa. É o seguinte, você precisa apenas de 10 Oreshnik para ter a mesma potência que a bomba nuclear. Para suprir a bomba de Hiroshima, precisa de 10 Oreshnik. E você precisaria de 2.000 bombas. 10 Oreshnik eu lanço agora. Agora, como é que você lança 2.000 mísseis? Tenta a logística para lançar 2.000 mísseis. Para tentar o mesmo efeito. Impossível. Tá? Então. É exatamente impossível. Aí nós estamos falando de 14 quilotons. Agora vamos botar uma brincadeirinha. Cada MIRV dessa tem em torno de 120 a 300 quilotons. Ou seja, uma MIRV dessa da cabeça tem 20 vezes a potência de uma bomba de Hiroshima. E depois você multiplica por mais 10, 12 ou 16. Caraca. O Poseidon é um drone submarino. O Poseidon ele tem capacidade de fazer uma tsunami de 100 metros de altura. Uma barreira d'água de 100 metros de altura. Porque ele pode carregar uma ogiva de 100 megatons. 100 megatons são 100 milhões de toneladas. 100 milhões de toneladas de TNT. Esse daí é a Rússia que o pessoal... Você vê, eu fico aqui vendo, eu fico rindo, vendo ignorante. Que nunca estudou isso, não sabe o que é isso. O Departamento de Estado americano estudou. O Pentágono estudou. Tanto é que quem tem medo, não bota o c... na reta. Por que não bota o infeliz que fica falando aqui no podcast, escrevendo lixo, de que não entende? Ou você acha que os Estados Unidos, gastando só o Pentágono 10 vezes mais que a Rússia, 10 vezes mais do que a Rússia, agora em guerra, comum é 14 vezes mais do que a Rússia, e tem um armamento inferior. Os Estados Unidos foi fazer um canal que a França desistiu. A França, nos idos de 1860 e poucos, foi lá fazer o canal, tá? O canal do Panamá. A malária matou todo mundo lá, coisa para o biólogo. Tá? Acabou com todo mundo, descobriu. Aí é o seguinte, os Estados Unidos descobriram lá o DDT, o inseticida, caramba, pulo do gato, vamos fazer aquela... Mas peraí, nós vamos fazer aquela lá na Colômbia. Para quem não sabe, para o cara que está aqui perdendo tempo, às vezes cheio de diplominha aí e não sabe
nem o planeta que ele vive, o Panamá não existia. O Panamá é um país que foi inventado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos pegou um estado, uma província da Colômbia, foi lá, botou meia dúzia de missionários, pegou 6 índios que estavam lá, juntaram todo mundo e falaram assim, olha só, toca aí, pede a independência que a gente vai apoiar e pronto. E roubaram o Panamá da Colômbia e hoje ainda tem colombiano fazendo fila para lamber o c... de americano. Fizeram a mesma coisa no Texas. O Texas, que é o segundo estado mais rico dos Estados Unidos, tá? É o estado mais coeso dos Estados Unidos. Coesão, riqueza por coesão, é o Texas. O Texas foi roubado do México como? Eles entraram no Texas em 1820, mais ou menos, para colonizar, fizeram um acordo, missionários fizeram um acordo. Olha como é que é acordo com o americano. O americano nunca cumpriu um acordo na vida. Nunca cumpriu nada. Nenhum. Nem com a Ucrânia, dá pra ver aí. Não, nem com a Ucrânia, já tá rolando. Ó, eu não quero saber de nada, não. A galera acha que o Hitler ele já chega como o mauzão da parada. E não foi bem assim que aconteceu. Pelo contrário, a Europa em si enaltecia o Hitler. Não só enaltecia, como apoiou o que o Hitler estava fazendo e sabia o que o Hitler estava fazendo. Inclusive, na Ucrânia, para quem não tá ligado, a Ucrânia tá com o exército Azov. A Ucrânia tem institucionalizado no exército dela o batalhão nazista. O exército Azov. E todo mundo bateu palma, inclusive um cidadão que participou da Segunda Guerra, um nazista, foi falar lá no Canadá. Foi falar e foi aplaudido pelo Senado canadense. Eles criaram a Ucrânia criou essa história aí com Stepan Bandeira, que era um traidor que simplesmente apoiou o exército nazista e matando o próprio ucraniano e matando o russo. E colocaram esse Stepan Bandeira como um ídolo nacional da Ucrânia. Eles criaram toda essa história. Então, tu acha que o Hitler começou como o mauzão? Não, ele virou mauzão depois. Porque a esperteza vira bicho e como esperto. Então eles bancaram a Alemanha, achavam que o nazismo era uma coisa muito boa. A própria Inglaterra e a sua monarquia tiveram ligações muito íntimas com Hitler, etc. Depois tentaram apagar. E aí quando o troço deu ruim, aí agora o Hitler é mauzão. Mas eles bancaram isso. A Europa bancou isso. A Europa bancou e incentivou. Ainda falou que era o cordão de isolamento contra a União Soviética. Cordão de isolamento higiênico contra a União Soviética. Essa foi a grande verdade. E agora fizeram de novo. Bancaram ali o fascismo e o nazismo dentro da Ucrânia. Uhum. Aí agora que tá dando merda, opa, não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que é. Tá. Ele não começou como malvadão. Ele só virou malvadão depois que deu merda. Aí ganhará a guerra, aí se conta a história com quem ganha a guerra. Mas a verdade é que a Europa incentivou. Tem muita gente que fala que o que a Europa teve nessa época foi o que ela colheu aí que ela plantou durante anos. E fizeram o mesmo com a Ucrânia.